falou isso. Porque o templo era ele. O templo passou a ser ele. Por isso que o templo a que ele se referia em Pilatos, olha que interessante, isso responde sua dúvida diretamente. O templo a que ele se referia em Pilatos não foi o templo construído por Salomão, era outro templo. Era ele. Ele estava falando sobre si próprio. Se de fato ele estivesse falando sobre o templo construído por Salomão, com o material reunido pelo pai dele, Davi, que é uma história muito bonita de humildade de Davi. Se fosse aquilo ali, haveria uma contradição. Como o templo era ele, não houve contradição. Foi destruído em 3 dias e depois Deus o ressuscitou. E a ressurreição, me permita só dizer isso, porque a ressurreição é central, é visceral no cristianismo. Tanto é assim que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 14, diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. É muito metafórico a maneira como você interpreta o Novo Testamento, né? Porque tem coisas que dá para dizer que, nas parábolas de Jesus, dá para dizer que são metáforas, mas tem coisas que ele falou assim, claramente. Por exemplo, ele fala para os seus discípulos que haverão daqui esses que verão a minha segunda vinda. Nenhum deles viu a segunda vinda dele. Você vai ter que de novo cair numa metáfora. Essas coisas, para mim, só mostram como ele não estava alinhado com os textos, com as profecias. Se ele é um profeta, ele é Deus, ele sabe tudo, e ele fala, haverão aqui dos meus discípulos que vão ver a minha vinda, cadê essa segunda vinda dele? Não viram, todos morreram. O que nós temos que estabelecer é o seguinte: o senhor trouxe várias objeções, as quais foram respondidas, e a gente está pulando de objeção em objeção, em objeção, em objeção. O que eu estou lhe mostrando é que há, no Novo Testamento, uma completude perfeita do Antigo Testamento. O Antigo Testamento e o Novo Testamento são um só livro, um só Deus. Os 66 livros das Escrituras são todos os livros da graça, é o mesmo Deus. É este Deus que encarna, isso é cristianismo, o Deus que encarna na pessoa de Jesus Cristo. Então, eu creio que uma metodologia proveitosa para o debate não seria ficar pulando de objeção, responde, objeção, responde. O que eu estou lhe mostrando é que o Novo Testamento, ele gera, a teologia cristã dá ao Antigo Testamento uma amplitude muito maior, muito mais bela, muito mais profunda. É isso que nós estamos vendo. Mas essas objeções que eu estou te trazendo é para te mostrar exatamente que o Novo Testamento está desalinhado com o Velho. Se você me diz que o Novo Testamento é profético, e se você concorda que as profecias dos profetas do Velho Testamento são profecias, o Zacarias então deveria dizer que no fim das eras todo mundo vai segurar na mão nas roupas de cristãos. Mas está escrito lá no texto que no fim dos tempos todos os povos vão segurar nas roupas dos judeus, porque vão ver que o Deus dos judeus é o Deus da humanidade. O Deus dos judeus não é Jesus. O Deus dos judeus, para nós, é o Deus dos 10 mandamentos, que não tinha lá divisões. Então essas que você está chamando de objeções, na verdade eu estou me atentando ao tema. O Novo Testamento está desalinhado com o Velho Testamento. Você também concorda que o Velho Testamento são profecias eternas? E poderia muito bem estar escrito lá em Zacarias que o mundo inteiro vai se apegar à roupa de cristãos. Mas não está escrito, está roupas de judeus. Você conhece esse versículo? O Deus... Não, desculpe, o senhor quer completar? Só quer dizer que o Deus dos judeus é o Deus dos cristãos. Não é. Não é na sua interpretação. Mas o que o Novo Testamento diz, o que o texto do Novo Testamento diz é que é o Deus dos judeus que vem em carne entre nós. Agora, nunca houve para os judeus, segundo o nosso entendimento, uma promessa de salvação específica. Os judeus foram escolhidos como povo para apresentar Deus ao mundo. E se o senhor me pergunta, eu acredito que até hoje Deus sustenta Israel. Sim. Mas isso não tem a ver com salvação. O Deus de Israel, ele vem para cá, encarna para ser sacrifício em nosso lugar. Aliás, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no verso 11, já que o senhor está falando como é que vai ser o futuro, diz que nós virão pessoas do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e nós nos sentaremos à mesa. Sabe com quem? Abraão, Isaac e Jacó. Como é que não é o mesmo Deus? Se o Novo Testamento está dizendo isso, nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, inclusive do Antigo Testamento, os patriarcas que colocaram sua fé no Messias que vinha no futuro, assim como aqueles que hoje colocam sua fé no Messias que veio no passado, sentarão à mesa. E é nesse momento de sentar à mesa
que haverá o cumprimento da promessa de Êxodo 6:7. O que nós cristãos chamamos as bodas do Cordeiro. Então, é o mesmo Deus. Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o Deus que é revelado plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Mirra. Eu me incomodo que o Novo Testamento use Abraão, Isaac e Jacó, porque, para mim, quando eu leio a história de Abraão, Isaac e Jacó, eu não vejo Jesus. Quando você me coloca Jesus nesses textos, a Trindade está aparecendo lá para Abraão depois que ele fez essa circuncisão. Deus apareceu lá na hora que foi vestir Adão e Eva, tudo tal. É muito driblado, é muito metafórico. Não tem em nenhum lugar Jesus. Fala, Bereshit é o Jesus. Não tem nada de Jesus no Bereshit, não tem nada de Jesus na hora de vestir Adão e Eva, não tem nada de Jesus naqueles 3 anjos. Isso é uma colagem do mundo da igreja para tentar casar os textos do Novo Testamento com o Velho Testamento. Eu sugeriria aos cristãos, fiquem com o Novo Testamento, deixem os judeus com os velhos, com o Velho Testamento, e tá tudo bem, porque para nós isso não casa. Deveria estar muito mais claro no Velho Testamento as interpretações que você está falando. Rabino, mas veja bem, o Velho Testamento não pertence só aos judeus, não. O Velho Testamento é um livro cristão. É isso que tem que ser entendido. Não é que o cristianismo trouxe um livro que é dos judeus, não. O Velho Testamento, para nós, é um livro cristão. É Deus se revelando desde o primeiro livro até o 66º. Nós não devemos nada em termos de emprestar livro a judeus ou nada disso. Então, assim, não é de se dizer, como eu dissesse assim, eu sugiro aos judeus que leiam o Novo Testamento, porque vai ler o documento completo. Está lendo só pela metade. Então, entenda bem, o cristianismo não é algo que veio depois do judaísmo, no sentido de que Jesus estava antes da criação do mundo. E aqui eu peço a licença poética que o senhor vai me dar para usar o termo antes, quando nem o tempo existia, né? Porque sem tempo a gente não poderia usar antes, durante nem depois, não é verdade? Mas Jesus é o Logos. Não só é o Logos, como também é aletheia. A filosofia grega se debruçou sobre esses 2 termos durante séculos e séculos. O Logos, o fundamento, a razão de ser de todas as coisas, e a aletheia, que tem na mitologia platônica a origem da palavra grega, que quer dizer a verdade primeira.